Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que vai ao ar todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui neste dia, pedindo a vocês que nos ajude, curta, compartilha, escreva o seu comentário, que ajuda este vídeo, este Evangelho, a atingir mais pessoas aqui no YouTube, pessoas que porventura estejam precisando de ouvir o Evangelho no Lar hoje. Tenha o hábito de realizar o Evangelho no Lar, de fazer as suas preces semanalmente, diariamente. Também este momento de encontro com a espiritualidade amiga, como nós sempre fazemos aqui. Não se esqueça, antes de iniciar o Evangelho, prepare a sua água para fluidificar uma jarra. Prepare também um ambiente, organize o ambiente. Prepare também um ambiente vibracional, coloque uma música, cante, faça uma prece antes, leia uma mensagem. Tudo isso ajuda, melhora o nosso padrão vibracional do ambiente também, a qual nós vamos realizar este Evangelho no Lar. Tente fazer também num cômodo da sua casa que seja mais neutro, sala ou cozinha, da forma que preferir. Quem não consegue, tudo bem. Quem às vezes mora em casas menores, mas evite incômodos que também tem outras atividades sexuais. Evite e faça num cômodo mais neutro. Vamos entrando em conexão com Deus, como nós sempre fazemos aqui também. A conexão com Deus, ela é única. Cada indivíduo conecta com Deus de uma forma diferente. Tem pessoas que é através da natureza, tem pessoas que é através de uma música, de uma passagem, de uma frase, de um momento feliz, o que for. Neste momento, entre em conexão com Deus, com a espiritualidade. Sinta a presença de Deus, controlando a sua respiração, de forma que você se sinta confortável. Sente de maneira confortável também. Vamos para a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, o nosso Pai, por mais esta oportunidade, agradecendo por sermos quem somos. Vamos pedindo também a autorização ao nosso Mestre Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar, que Ele possa estar conosco, com todos que forem ouvir ao vivo ou gravado este Evangelho, em qualquer momento da semana, do mês, do ano, dos próximos anos. Obrigado, Jesus, por estar sempre conosco. Que neste momento o Senhor possa utilizar das minhas palavras, da minha voz, para chegar até os corações, as mentes dos irmãos que estão em necessidade, que precisam ouvir este Evangelho no Lar. Pedimos também à espiritualidade amiga que trabalha conosco, os espíritos que nos ajudam e também aos mentores dos irmãos e das irmãs que ouvirão, que possam entrar em conexão com esta vibração do Evangelho para que este trabalho possa ser realizado com muito amor. Obrigado por esta oportunidade, que assim seja. Graças a Deus. Mensagem do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. A mensagem que saiu para nós aqui é de número 140. Não te canses de amar. É possível que a resposta do amor não te chegue imediatamente. Talvez te causem surpresas as reações que propicia. É possível que as haja desencorajadoras. Sucede que, desacostumadas aos sentimentos puros, as pessoas reagem por mecanismos de autodefesa. Insistindo, porém, conseguirás demonstrar a excelência desse sentimento sem limite e mimetizarás aqueles a quem amas, recebendo de volta a bênção de que se reveste. Ama, portanto, sempre. Mensagem sobre o amor, muito importante. Vamos iniciar então
o nosso Evangelho refletindo sobre o amor, que é, claro, a grande base do cristianismo. Jesus nos deu este exemplo em todos os momentos e em todas as suas falas. Quando ele falava, ele trazia o amor nas diversas formas. Quando ele tinha um olhar sem julgamento, um olhar acolhedor, entendendo que cada condição era importante. E para nós também, que somos espíritas, é um dos grandes desafios para nós que estamos vivendo numa encarnação, com os nossos problemas, com as nossas provas, com as nossas expiações, com as questões que o mundo tem enfrentado, trazer a cada momento a vibração de amor necessária para que possamos viver. Viver com amor é muito mais leve do que viver odiando, em desalinho. Portanto, não tenhas medo, não tenhas insegurança, não tenhas vergonha de amar. Se as pessoas ainda não entendem o seu amor, o problema já não é seu. O problema é das pessoas que ainda não compreendem a dose de amor que você tem a ofertar. Muitas pessoas estão adoecidas e desde a infância carrega, infelizmente, essas doses de adoecimento, não compreendendo o que é o amor na prática, o que é o acolhimento, o que é o amor aqui, que eu não estou falando de um amor sexual ou romântico, um amor de respeito a toda a pessoa, como indivíduo, como uma alma encarnada. Muitos não estão acostumados e poderão doar espinhos, grosserias ou apenas frieza quando receberem a dose de amor, mas não se canse de amar. Não se canse de enviar as suas vibrações, que sejam em silêncio. Uma vibração de amor para uma pessoa que recebe, estando em desalinho, ou para uma pessoa adoecida, que acostumou a constantemente receber o amor em gotas, o amor em pequenas doses e não em grandes doses como você está disposto a doar. A pessoa assusta. O primeiro momento a pessoa se afasta, tem medo, tem insegurança, porque amar na atual sociedade parece que virou um erro. Somos a todos que têm esse hábito chamados de bobos, de pessoas que não têm inteligência ou não têm segurança, mas muitos se esquecem que o amor é o que nos cura, é o que nos tira às vezes da escuridão, é o que nos aciona em muitos momentos ansiosos, angustiosos ou depressivos, aciona os nossos pensamentos mais saudáveis, mais positivos, mais libertadores. Portanto, ame, compreenda, não se canse de amar. Grandes representantes da humanidade tiveram no amor o seu grande e primeiro passo, como um sol à sua frente para brilhar e para acender o caminho de todos que eles encontrassem pela frente. Amar a todos sem distinção. Temos visto no Brasil e no mundo, infelizmente, quantas pessoas com intolerância religiosa. Não toleramos o diferente, não estamos acostumados ou estamos retroagindo. Quantas notícias nas últimas semanas que os nossos irmãos candomblecistas, umbandistas, têm sofrido seríssimos ataques, tanto nas redes sociais como fisicamente, imagens sendo destruídas. Aonde que vamos parar, meus irmãos e minhas irmãs? Queremos poder não falar dessas questões, mas é importante para nós que estamos aqui falando de espiritismo e de espiritualidade, porque o espiritismo já passou por isso no passado e passa em algumas regiões do Brasil.
Quantas pessoas evitam, às vezes, passar na frente de um centro espírita por pura ignorância. Quantas vezes somos atacados por dizerem que o espiritismo não é cristão. Quantas vezes as pessoas que não compreendem e chamam o espiritismo de coisas ruins. Portanto, meus irmãos, é de extrema importância que o espiritismo, neste momento, que está um pouco mais aceito na sociedade, abrace essas religiões que ainda estão sendo expurgadas, criticadas, zombadas. Todos nós devemos ter um espaço para propagar a nossa fé. Devemos, podemos e temos esse direito de propagar, de exercer a nossa fé, seja ela qual for. Porque Jesus, o grande mestre que nós seguimos, Kardec, o nosso grande orientador, e assim também como grandes espíritos que tiveram aqui entre nós, entre eles Chico Xavier, sempre pregou o respeito a toda e qualquer religião. Todo ser humano é livre para poder escolher em qual religião ele se sente melhor. Se ele se sente melhor em uma ou em nenhuma religião, ou em mais de uma religião. Por isso, meus irmãos, que amar deve ser mais uma vez dito, porque só o amor cura, nos liberta, nos tira das sombras. E reitero, se você for zombado, criticado por amar, não tenhas medo. Você sim está no caminho certo, porque é o amor que te guiará como bússola, não só aqui, no plano físico, mas também no plano espiritual. E como eu disse no início, muitas das vezes essas críticas serão pesadas, zombarias, etc. Porque você é a pessoa mais boba, a que ouve às vezes sem responder com malícia. Mas podemos responder com todo o amor, com toda a caridade do mundo. Graças a Deus eu aprendi a amar. Eu aprendi que somente o amor me liberta. Se você está acostumado com sentimentos inferiores, siga em paz e vai achar. E às vezes eu mesmo ouço quantas pessoas chegam até mim e me mandam mensagem procurando uma orientação, tristes por terem amado e não ter recebido nada em troca. Não crie expectativas sobre isso. Ame, portanto, sem esperar nada em troca. Se vier, ótimo. Se não vier, não devemos criar expectativa, porque falhamos sempre que criamos a expectativa sobre o outro, que queremos colocar o outro na nossa própria forma. Sempre vamos ter aí alguma angústia em relação a isso, e as grandes angústias que vivemos na vida é relacionada a isso. Até os filhos, até nossos filhos, que são nossas responsabilidades, têm tempo determinado. Quando eles ficam maiores, criam as suas próprias independências e aí tomam as suas próprias decisões, e muitas das vezes nós temos aí a expectativa quebrada. E nem nesses momentos devemos deixar de amar. Trazer uma mensagem do livro Alma e Coração, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, que também fala um pouco do tema. O capítulo é o 28, Julgamentos. Emmanuel vai dizer o seguinte: observando os atos dos outros, é importante lembrar que os outros igualmente estão anotando os nossos. Sabemos, no entanto, de experiência própria, que em muitos acontecimentos da vida há uma grande distância entre as nossas intenções e as nossas manifestações. Quantas vezes somos interpretados como ingratos, como insensíveis, por havermos assumido atitude enérgica ante determinado setor de nossas relações, após atravessarmos por longo tempo complicações e dificuldades, na quais até mesmo os interesses alheios foram prejudicados em nossas mãos?
E quantas outras vezes fomos considerados relapsos ou pusilânimes, à vista de termos praticado otimismo e benevolência perante aqueles com os quais teremos chegados ao extremo limite da tolerância? Em quantas ocasiões estamos sendo avaliados por disciplinadores cruéis quando simplesmente desejamos a defesa e a vitória dos entes que mais amamos, e em quantas outras passamos por tutores irresponsáveis e levianos quando entregamos a criaturas queridas as provas difíceis que elas mesmas disputam, invocando a liberdade que as leis do universo conferem a cada pessoa consciente de si. Reflete nisso e não julgues o próximo através de aparências. Deixa que o amor te inspire qualquer apreciação. E quando necessites pronunciar algum apontamento num processo de emenda, coloca-te no lugar do companheiro sob censura e encontrarás as palavras certas para cooperar na obra de ilimitada misericórdia com Deus. Opera todas as construções e todos os reajustes. Corrige a mano o que deve ser corrigido e restaura servindo o que deve ser restaurado. Entretanto, jamais condenes, porque o Senhor descobrirá meios de invalidar as posições do mal para que o bem prevaleça. E toda vez que as circunstâncias te obriguem a examinar os atos dos outros, recorda que os nossos atos, no conceito dos outros, estão sendo examinados também. Mensagem importante aí de Emmanuel falando sobre julgamentos. Interessante aqui que Emmanuel traz no início. É importante lembrar que os outros igualmente estão anotando os nossos atos. E muitas das vezes somos mal interpretados. Às vezes nós falamos algo com uma intenção e as pessoas compreendem de outra forma. Isso também pode acontecer quando nós estamos interpretando algo do outro. Por isso que é tão importante a comunicação. Se eu imaginei, eu não tenho controle do que o outro está pensando ou na intenção deste outro. Por isso, quando eu estou na dúvida, eu tenho que verbalizar. Eu queria, particularmente, que nós já estivéssemos na evolução de compreender o pensamento do próximo, mas nós não estamos. Ainda não temos essa evolução. E se alguém fala que tem, a pessoa ainda está equivocada. Pode até ter uma mediunidade e sentir algo que o outro está pensando em alguns momentos, ter acesso às formas, pensamentos, isso pode acontecer. Mas o nosso pensamento ainda não é aberto, não é público para as outras pessoas. Nós temos a nossa privacidade. Portanto, quando a gente achar algo do outro que nos incomodar, nós temos que perguntar se a pessoa for próxima a nós. Nós erramos e nós adoecemos quando nós fantasiamos o que o outro pode estar pensando ou o que o outro pode estar falando. Por isso que é verbalizar. Ah, mas pode acontecer do outro mentir. Pode, mas aí a responsabilidade é dele. Você já se aliviou se você perguntar a uma pessoa algo e a pessoa mentir, aí já é com ela. O problema já é dela. Ela ou ele é que vai ter que depois arcar com as consequências do ato que ela está tendo. Por isso, meus irmãos, que ainda não somos espíritos de extrema evolução, que não precisamos abrir a boca. Precisamos, e precisamos ter muito cuidado. Do livro Estude e Viva, também de Emmanuel e Chico Xavier. Este é de André Luiz e Emmanuel, os dois psicografam juntos com Chico. Tem uma parte no capítulo que Chico, através dos espíritos, escrevem o seguinte: o que os outros pensam, aquilo que os outros pensam é ideia deles. Não podemos usufruir-lhes a cabeça para imprimir-lhes as interpretações que são capazes diante da vida.
um indígena, um físico, contemplam a luz, mantendo conceitos absolutamente antagônicos entre si. Acontece o mesmo na vida real e na vida moral. Precisamos nutrir o cérebro de pensamentos limpos, mas não está em nosso poder exigir que os semelhantes pensem como nós. O que André Luiz e Emmanuel está falando aqui? Temos diferenças culturais, históricas, até mesmo de educação, etc. Então não vamos pensar igual ao outro. E quantas coisas nós deixamos de fazer ou nos limitamos presos ao pensamento do outro, ao que o outro vai pensar, à crítica do outro, ao julgamento do outro, e deixamos simplesmente de viver ou nos angustiamos com o que o outro pode pensar e nos julgar, etc, etc, que também é uma questão que adoece muito as pessoas, tanto levando aí para uma ansiedade ou para um processo depressivo de entristecimento e também abrindo as portas aí para a obsessão, porque os espíritos inferiores, os nossos irmãos equivocados, utilizam dessa bagagem. Quando nós estamos ali atormentados, eles podem colocar fermento na massa do nosso pensamento. Por isso que a vigilância tem que ser constante. Se você está segura, se você está seguro, quer fazer aquilo e tem consciência, não devemos pensar no que os outros estão ali nos julgando ou não julgando. Porque na hora, quem está sozinho com você, quem arca com as suas questões, é só você mesmo. O que os outros falam, a palavra dos amigos e dos adversários, dos conhecidos e desconhecidos, é criação verbal que lhes pertence a eles e não a nós. Expressam-se como podem e comentam as ocorrências do dia a dia com os sentimentos dignos ou menos dignos de que são portadores. Efetivamente, é dever nosso cultivar a conversação criteriosa. Contudo, não dispomos de meios para interferir na manifestação pessoal de entes que nos cercam, por mais caros que nos sejam. Outra questão também que muitas das vezes nos adoece: querer controlar o que os outros falam. Não vamos, infelizmente, conseguir. Não ainda, não no nível evolutivo que nós estamos. E será que temos esse direito de interferir no processo evolutivo do outro? Temos que repensar nisso. O que os outros fazem, a atividade dos nossos irmãos, é fruto da escolha e resolução que lhes cabe. Reitero, palavras de Chico. O que os outros fazem, palavras de Chico através de André Luiz e Emmanuel, deixando bem claro, né? A atividade dos nossos irmãos é fruto de escolha e resolução dos que cabe. Sabemos que a sabedoria divina não nos criou para cópias um dos outros. Se Deus quisesse, né, meus irmãos, que a gente fosse tudo igual, nós seríamos feito igual. E não cada um com a sua singularidade, com os seus gostos, com as suas culturas diferentes. E não somos iguais. Podemos até achar uma pessoa parecida fisicamente com a outra, mas com personalidades, pensamentos e gostos completamente diferentes. As criaturas que nos rodeiam, de certo que agem com excelentes intenções, nesse ou naquela esfera de trabalho. E se ainda não conseguem compreender o mérito da sinceridade do serviço ao próximo, isso é problema que lhes compete e não a nós. E muitas das vezes, quantos tempos, minutos, horas, dias, anos da nossa vida a gente perde ali tentando mudar, tentando modificar, ou até mesmo tomando conta da vida ali do outro, do que ele faz, pensa, age. Isso vale para qualquer tipo de pessoa que esteja encarnado, tá, meus irmãos? Porque às vezes nós achamos que estamos ali nas redes sociais julgando os famosos, os cantores, né? Hoje em dia tem os blogueiros, artistas. Nós também estamos fazendo isso, tomando conta da vida dos outros e esquecendo da nossa. Por isso que o tema, né, do nosso evangelho hoje é o não julgueis. Cada um sabe do seu processo evolutivo, das suas escolhas. Hoje em dia ninguém tem mais desculpa, o conhecimento está aí de graça para todos, na internet, nas bibliotecas, nas religiões. Todos nós temos acesso ao conhecimento, aquele que nós quisermos, hoje nós temos. Tem muitas pessoas com boa vontade também de ajudar, de conversar.
Então nós não estamos cegos, surdos aos conhecimentos espirituais, nós não estamos numa época em que as coisas são difíceis, né, de ter acesso ao conhecimento, muito pelo contrário. A facilidade está aí nos chamando para a evolução. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurado os que são misericordiosos. O item: não julgueis para não ser julgados. Não julguei a fim de não ser julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados outros. Emprega convosco a mesma medida que vocês tenham servido para com os outros. São Mateus capítulo 7, item 1 e 2. Atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Disse Jesus. Essa passagem é lindíssima, né? A passagem no qual Jesus estava ali reunido e alguns irmãos, né, algumas pessoas ali da região levam uma mulher que supostamente teria sido pega em adultério, e diz a lei daquela época de Jesus que ela teria que ser apedrejada. E Jesus, com a maior calma, maior amor, propõe àquele que estiver sem nenhum pecado que atire a primeira pedra. E nenhum deles tiveram a coragem. E Jesus levanta, estava escrevendo na areia e fala: minha irmã, aqueles que te condenam não atiraram nenhuma pedra, então eu também não vou fazer isso. Siga em paz. Uma passagem belíssima, muito discutida, que brinda esse capítulo aí do Evangelho. Atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nós julgamos a nós mesmos, nem condenar outro aquilo que nós absolvemos. Antes de profligarmos alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outra pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos te criticam. É claro, meus irmãos, que nos ensina Kardec também que nós espíritas não devemos ser negligentes com o mal. Devemos combater o mal, as más práticas, quando a gente puder, tiver a oportunidade de falar sobre isso. Mas vamos falar sempre do ocorrido e não das pessoas. Evitemos citar nomes. Nós podemos sim falar de uma situação sem citar nomes das pessoas, porque não nos cabe. Falamos mesmo aqui hoje no Evangelho de uma situação que aconteceu, de um crime, infelizmente, de preconceito contra as religiões de matriz africana, mas não citamos aqui nomes, etc. Isso quem faz são jornalistas, eles são pagos para isso. Nós podemos falar do tema, do absurdo que é o tema, sem citar aqui nomes. Nós devemos sim combater o mal, como espíritas, como cristãos, mas devemos ter muito cuidado quando nós estamos nessa linha do julgamento extremo. Vamos para a nossa meditação final. Depois desse tema do não julgueis, entrando em conexão mais uma vez com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga. Vamos controlar a nossa respiração para o passe, momento importante aqui também. Você que não tem o hábito de treinar a respiração, lembre sempre da respiração 4, 7, 8, que você respira 4 segundos, segura 7, solta em 8. Se você não conseguir agora no Evangelho, não tem problema, mas treine ela durante a semana, para que no momento que você precisa acalmar um pouco seu corpo físico, lembrando que a respiração é extremamente importante para o nosso corpo físico, entender que nós estamos mais calmos, então entre em conexão com a sua respiração, com o seu corpo, desacelerando mais uma vez depois deste Evangelho, nos preparando aí mais uma vez para esse passe, agradecendo a Jesus, pedindo a Ele que nos autorize o início deste passe.
entrando em conexão com o plano espiritual também. Imagine uma paisagem que você goste, um local que te traz conforto, felicidade, não importa onde é, desenhe esse local. Para quem tem dificuldade com a criatividade, podemos ir para o local onde eu sempre vou para receber essas boas energias. Gosto de um local alto, com vento tranquilo, observando o mar, os pássaros, entrando em conexão com a espiritualidade. Vamos trazer no pensamento também alguns irmãos ou irmãs que você sabe que neste momento está precisando do passe, de se alinhar com as energias boas que nós temos em conexão com a espiritualidade amiga. Hoje nós não vamos ver os espíritos fisicamente, mas nós vamos sentir leves toques, que será o passe, mãos invisíveis e caridosas atingem o nosso corpo perispiritual e físico, desde a ponta da nossa cabeça até o último dedo do pé. É uma energia que se cruza, circula com um trabalho espiritual, assim também como os irmãos e irmãs que nós estamos trazendo para este momento de passe, que essa luz possa irradiar. Esse momento de receber o passe é um momento que nós também podemos fazer os nossos pedidos à espiritualidade, a Jesus, como Ele nos ensinou: pedis e obtereis. Entrando mais uma vez em conexão com a espiritualidade e fazendo o nosso pedido. Se você hoje tem algum problema físico, espiritual, psíquico, alguma situação que você precisa trabalhar, peça com muita fé, com muito amor. Enquanto eu faço a prece final, vocês continuam recebendo um pouco mais aí também das vibrações. Senhor Jesus, neste momento desse trabalho espiritual que os nossos irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, estão recebendo as energias aqui trabalhadas, nós somos muito gratos e pedimos o Senhor, como governador planetário, conhecedor de cada espírito encarnado e desencarnado que está na região do planeta Terra, nós pedimos e sabemos que muitos pedidos devam chegar até o Senhor, mas escuta também as nossas preces, nos abençoe e nos ilumine. Abençoe, ilumine também mais uma vez o nosso planeta, assim também como o nosso Brasil. Que possamos sair renovados e fortalecidos deste momento de Evangelho no lar. Que a nossa semana possa ser abençoada e iluminada. E nós queremos agradecer também a espiritualidade amiga que nos ajudou de forma direta e indireta aqui neste trabalho hoje. Muito, muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus. Retornando, meus irmãos e minhas irmãs, lentamente ao nosso corpo físico, mexendo um pouco os dedos dos pés, das mãos, abrindo os olhos lentamente, bebendo a nossa água fluidificada, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade do passe do Evangelho.
e pedindo neste momento a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Agradecendo a todos vocês que têm assistido aqui o Evangelho, pessoas que nos acompanham toda semana, é uma felicidade, pessoas que chegam às vezes pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal para receber também os outros evangelhos, os estudos do Livro Espírita. Eu sou muito grato a todos vocês, pelas vibrações também que nós temos recebido, pelo carinho, pelos comentários que nós temos lido de cada um de vocês. Quero mandar um abraço para todo mundo que está aqui, Deus possa vos abençoar. E na próxima semana nós retornamos, se Deus quiser, com o nosso Evangelho no Lar. Excelente semana, pessoal.